E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Fabiana, eu sou aqui da CT de BH, Arquiteto de Sistemas da Torre de Logística, e eu me envolvi nos dojos desse ano e fui um dos líderes do projeto da cafeteira, né? Então, qual que é a ideia do projeto de cafeteira? É a gente criar algum equipamento que consiga monitorar o que a cafeteira está fazendo e a cada mudança de status notificar os usuários que estão acompanhando, que estão seguindo aquela cafeteira. Então a gente desenvolveu um protótipo usando o Node MCU, que é um hardware que tem Wi-Fi embutida, e um sensor de corrente que fica medindo a corrente consumida pelo equipamento e dependendo desse consumo, ele indica se está ligado ou não. Nosso algoritmo, que foi implantado no Node, ele basicamente faz um mapeamento da corrente utilizada ao longo de um período, por exemplo, ao longo de um segundo. Como é que está a leitura ao longo de um segundo? Dependendo da curva que essa leitura tiver, essa consumo de corrente, a gente consegue determinar se o equipamento está ligado ou não, usando, por exemplo, desvio padrão. Porque todo consumo de corrente, ele forma uma senoide. Então, quando ele está desligado, a senoide é muito pequena, quando está ligado, ela é grande. Então, esse desvio que tem, esse desvio padrão dos pontos da leitura, indica se está ligado ou não. Então, com isso, a gente consegue determinar qualquer equipamento, se ele está ligado ou não, a partir desse consumo de corrente que ele tem. Bom, a nossa integração foi feita via Telegram, então esse device ele fica pingando uma plataforma que está na nuvem, que fica no GAI, perguntando se tem comandos para executar, e quando o status altera, o status da cafeteria é alterado, o device também avisa para a nossa plataforma que foi alterado esse status, e aí a gente envia mensagens via Telegram. A gente usou o bot do Telegram para fazer toda a comunicação, a interface com o usuário. Então é basicamente assim que funciona. Eu vou demonstrar agora essa integração via Telegram, como é que funciona. Então aqui é o nosso Telegram. No Telegram a gente criou um bot chamado Smart Coffee. Então basta eu chamar esse bot e começar a fazer as interações com ele. Ele já existe alguns comandos pré-configurados, por exemplo, /help. Ele vai listar para mim todos os comandos disponíveis aqui dentro dessa plataforma, dessa versão. Então, para eu começar a monitorar um equipamento, eu acabei de adicionar o bot, quero monitorar, seguir o que está conectado nesse equipamento aqui. Então, basta eu fazer um /follow e dizer qual que é o MAC alias, que é o identificador da Wi-Fi desse equipamento, um alias qualquer. Eu já fiz isso para esse equipamento, então não preciso fazer de novo. Alguns comandos que eu posso fazer aqui, por exemplo, /off. Quando eu mando o /off ele vai ser postado na nossa plataforma e executado aqui no equipamento assim que o get, o pooling for feito. Então, se vocês repararem, eu já enviei o comando e ele já me disse que foi executado com sucesso. Reparem que esse LED verde ele está desligado. Isso indica que não tem corrente passando aqui. Se eu ligar aqui, não vai ter nenhum LED, nenhuma corrente passando porque ele cortou a energia via relé. Então, além do sensor e do Node, a gente também colocou um relé para fazer esse controle aqui de liga e desliga. Então, nesse momento, ela está desligada. Eu vou mandar o comando /on, que vai ligar, e como eu já deixei aqui ligado, ele vai começar a fazer o café também, que é para a gente ver a notificação sendo enviada, né? Quando ele começa a fazer o café, ele avisa que está fazendo, e quando ele termina, ele avisa que concluiu. Então, é dessa forma que o usuário consegue acompanhar o que está acontecendo. Reparem que eu mandei o comando on, o LED vermelho aqui da cafeteira ele acendeu, o LED azul, verde aqui também acendeu, indicando que tem corrente passando. A máquina de café já está fazendo café, ela demora mais ou menos 1 minuto a 2 para fazer esse café. Quando ela concluir, a gente vai receber uma mensagem pelo Telegram. Uma outra observação é que o LED vermelho acendeu. Esse LED vermelho, quando está aceso, indica que o equipamento está em funcionamento. Então, esse é um outro indicador visual também que a gente tem aí para acompanhar. Quando esse LED acende também, a gente recebe uma mensagem pelo Telegram avisando que está em funcionamento. Então, se você separar no vídeo aqui do Telegram, está dizendo que a cafeteira da Garagem BH ele está em trabalho, está em funcionamento. Já que ele identificou isso e mandou para a plataforma que mandou para o nosso bot. Agora basta a gente só esperar aqui alguns minutos, ele vai identificar que terminou e avisar para a gente. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui um outro vídeo. Então, o nosso código aqui é basicamente esse. Aqui é um código C++ que a gente fez usando o IDE
Arduino IDE, que basicamente configura as portas que vão ser usadas para botão de configuração, os LEDs, o sensor. E tem um pooling que é feito para obter comandos enviados, por exemplo, /on, /off. Esse pooling fica aqui, então ele fica fazendo uma requisição HTTP. Quando tem comando, ele simplesmente pega e executa esse comando. E além disso, tem um loop que fica fazendo a leitura do sensor. Então aqui ele executa a leitura do sensor em uma porta específica, faz o cálculo de desvio padrão, depois a partir desse cálculo ele verifica se o desvio padrão ele é maior do que um valor mínimo que a gente usa aqui para considerar se está ligado ou não. Se tiver, ele muda o status aqui se esse desvio padrão estiver maior do que o mínimo, ele consegue estar ligado, dependendo do caso ele muda o status da máquina. Então, basicamente assim que a gente fez. Esse desvio padrão mínimo, ele é configurável. Eu consigo, pelo Telegram, dizer qual que é o valor que eu quero usar para esse equipamento. Tem uma outra informação também que a gente grava na plataforma, é o tempo mínimo de execução. Algumas cafeteiras tipo essa, eles têm se ela ficar ligada o tempo todo, ela fica acionando eventualmente o mecanismo de fazer café. Então, mesmo que não tenha água. Então ele fica mais ou menos, no pior caso que a gente viu, até 1 minuto tentando fazer café, aí ele identifica que não tem água e desarma. Então, para a gente evitar o falso positivo, né, avisar de um café que está sendo feito, sendo que não tem nada sendo feito de fato, a gente colocou também um timeout. Então tem esse tempo, hoje ele é de 60 segundos, então a cafeteira tem que ficar pelo menos 60 segundos em funcionamento para ele dizer que está funcionando ou não. Esse valor também é configurável, né? Tem cafeteira que não precisa disso, então a gente já poderia deixar esse valor zerado e já receber a notificação assim que começar o trabalho. Essa daqui é uma cafeteira mais simples, então ela precisa desse mecanismo que a gente colocou aí de tempo mínimo de execução. Então aqui a cafeteira ela já está terminando o trabalho dela, a água praticamente acabou, mas ela continua aqui tentando até ela perceber que não tem mais e ela desarma. Eu vou voltar aqui para o Telegram para mostrar a mensagem chegando aqui de que o café foi concluído. O LED aqui vermelho vai desligar e a mensagem vai chegar no Telegram assim que ela terminar o trabalho dela. O LED desligou. E só aguardar aqui o envio. Chegou a mensagem. O equipamento está, a cafeteira está em stand-by, ou seja, ela terminou o trabalho dela. Então é basicamente isso o nosso projeto. Uma observação para a gente concluir que, embora seja feito para cafeteira, o objetivo inicial é cafeteira, esse device ele consegue trabalhar com qualquer equipamento. A gente pode monitorar qualquer equipamento usando esse sensor de corrente, né? Então, a partir da corrente consumida, a gente consegue determinar se está ligado ou não. Então, a ideia é que a gente use isso aqui para outras coisas também, com outras finalidades, mas para a cafeteira é isso que a gente tem. A interface que a gente montou por Telegram, ela atende muito bem. Então, qualquer projeto que quiser usar essa ideia aqui, esse projeto na cafeteira da baia, do projeto, enfim, consegue executar de uma forma bem tranquila. Basta acessar o nosso link lá no site, no G-Sites, que tem toda a documentação, como monta o device, como faz a instalação do software, o uso do Telegram, enfim, tudo mais. Então é isso aí, valeu, até mais.